Oi, turma. Vamos ver agora um teste T para o caso de duas amostras independentes. Bom, como a gente tem duas amostras independentes, para a gente encontrar o valor de T calculado, a gente tem duas situações. Uma primeira situação onde as variâncias são semelhantes e a gente vai fazer uma média ponderada para utilizar na fórmula. Uma outra situação é quando as variâncias são diferentes, a gente vai ter que utilizar as duas variâncias então na fórmula. Então vamos ver. No caso da primeira situação onde as variâncias são semelhantes, a gente vai utilizar aqui a variância do estimador comum, que é uma média ponderada com o grau de liberdade e a variância de cada grupo dividido pelo grau de liberdade total. O segundo caso, que é o exemplo que a gente vai ver hoje, as variâncias são diferentes, são consideradas diferentes pelo teste F. Então, nesse caso, a gente vai ter uma fórmula aqui que a gente vai utilizar as duas variâncias. E para encontrar o valor tabelado nessa situação, a gente encontra esse valor de grau de liberdade pela aproximação de Satterthwaite por essa fórmula aqui. Lembrando que o valor de N aqui já é o grau de liberdade que a gente vai utilizar para achar o T tabelado. Então, vamos ver um exemplo. Desejando saber se duas rações alimentares A e B para determinada raça de suínos são equivalentes, ou se a ração A é superior à ração B, com o propósito de causar maior aumento de peso, 11 animais sorteados ao acaso foi dada a ração A, e a outros 19 a ração B. Os resultados em quilos foram, então a gente tem aqui a variância do grupo A, a média do grupo A, a variância do grupo B e a média do grupo B. Lembrando que o N do grupo A é 11, o N do grupo B é 19. Bom, então, para a gente saber primeiro se as variâncias são homogêneas ou não, a gente tem que fazer um teste F. Então, um teste F que compara a variância. Então, aqui a nossa hipótese H0 do teste F é que as variâncias são iguais. A hipótese alternativa é que a gente vai testar se a variância de A é superior à variância de B. A segunda coisa, a gente identifica a alfa e encontra o valor tabelado, nesse caso aqui o grau de liberdade do numerador da fórmula, ou seja, da maior variância, então por isso 11 é o grau de liberdade aqui do grupo A, 18 é o grau de liberdade do grupo B. Encontramos o valor de 2,41, vamos fazer o F calculado, que é dividir a maior variância pela menor variância, 2,5. Valor de F calculado maior que o valor de F tabelado, a gente rejeita a nossa hipótese H0, então as variâncias são diferentes. Então, agora a gente vai fazer o teste T realmente para saber qual é a melhor ração. É isso que a gente está querendo saber. É o teste T porque a gente está trabalhando com a média de ganho de peso, certo? Então, teste T, nossa hipótese H0 é que a média das rações são semelhantes, e a nossa hipótese alternativa, que ela é sempre formulada com base no conhecimento prévio, nesse caso, eu já tenho aqui uma informação que eu quero saber se a ração A é superior à ração B. Por isso, então, que a nossa hipótese alternativa fica aqui, que a média de A maior que a média de B. Lembrando que é um teste, uma hipótese unilateral, a gente tem que tomar cuidado na hora de olhar na tabela. Bom, e para olhar na tabela a gente precisa dos graus de liberdade. Então, nesse caso, a gente utiliza aquela fórmula de Satterthwaite, substituindo os valores aqui da variância e do N, e aqui embaixo o grau de liberdade de cada grupo. A gente encontra o valor de 14,7, lembrando que a gente quer a parte inteira desse valor da aproximação de Satterthwaite, é igual a 14. Então, o exercício foi proposto a 5%, com grau de liberdade 14, a gente vem para a nossa tabela T. Então, só para relembrar que a nossa hipótese é unilateral e a nossa tabela é bilateral. Então, se o teste foi pedido a 5% de significância, a gente vai olhar na tabela a 10%, tudo bem? Então, a gente quer o grau de liberdade 14 e a 10% a gente tem um valor aqui de 1,76. Bom, e aí agora a gente já pode colocar aqui o gráfico da região crítica com a região de não rejeição de H0, a região de rejeição de H0, o valor T tabelado de 1,76. Vamos agora calcular o valor de T calculado.
Para isso, como as variâncias são diferentes, a gente está utilizando essa fórmula do teste T de Student, onde a gente utiliza as duas variâncias. Então, nessa fórmula a gente tem a média do grupo Y menos a média do grupo X sobre a raiz quadrada da variância de X sobre N de X mais a variância de Y sobre N de Y. Então, nesse caso aqui, a gente tem o valor da média de X menos a média de Y, tá aqui 66 menos 73, essa ordem não importa. Lembrando, se a gente tiver um valor de T calculado negativo, a gente vai olhar ele em módulo, já que essa curva aqui é simétrica, a gente vai olhar ele em módulo, a gente vai olhar ele positivo, tá? Por isso, então, essa ordem não importa. Sobre a raiz quadrada, então, da variância de X sobre N de X, mais a variância de Y sobre N de Y. A gente tem esses valores aqui, né? 40, 16, N de X, aqui 11, N de Y, 19. Tô chamando X para o grupo para a ração A, Y para a ração B. Tudo bem? Resolvendo aqui, então, a gente encontra o valor de 1,4. Então, vamos colocar esse valor aqui no nosso gráfico para facilitar a nossa conclusão. Então, 1,4 está aqui na região de não rejeição da hipótese H0. Então, a nossa conclusão é: não se rejeita a hipótese H0 a 5% de probabilidade pelo teste T. Então, vamos olhar aqui, eu não rejeito a minha hipótese H0, ou seja, as rações A e B são equivalentes, certo? Então, vamos lá. Qual tipo de erro eu estou cometendo nesse exemplo? Então, se eu não rejeito H0, eu estou cometendo o erro tipo 2, certo? E agora, qual é o valor do erro tipo 1 e do erro tipo 2? Lembrando que o erro tipo 1 é o alfa. O erro tipo 1, ele sempre existe, tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, aqui onde está pintado é 5% da população, certo? Se eu tenho meu T calculado aqui, se eu pegar esse gráfico agora, eu vou aumentar essa área, não vou? Ou seja, então, se aqui é 5%, eu vou aumentar essa área. Então, o valor do meu erro tipo 1 é maior que 5%, certo? E o meu erro tipo 2, ele é de difícil cálculo, tá? Não faz parte da disciplina. Tudo bem?